E a sua mãe nessa história toda, hein? Minha mãe, ela é da roça. Minha mãe é de Nova Prata. Ela passou por tanto o que eu passei, porque ela teve um pai que o pai dela era alcoólatra. E por muitas vezes ela teve que dormir no celeiro, no meio das vacas e dos porcos, porque o pai chegava alcoolizado e era muito agressivo. Então os filhos tinham que se esconder do pai para não apanhar do pai. E ela veio do mesmo cenário, saiu jovem de casa, 18, 20 anos mais ou menos, saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, veio para Porto Alegre para ganhar a vida, conheceu o meu pai foi o único homem dela, ela teve que lidar com muitas disfunções do meu pai, acerca de adultério, traição, disfunções do meu pai que meu pai teve. Minha mãe, Mas se acostumou com aquilo. minha mãe ela olhou para aquilo e disse: "É isso. Não tem outra alternativa". E ela foi suportando tudo. Ela é viva ainda? Ela é viva, meu pai não é mais. Ela foi suportando tudo isso, ela foi suportando as agressividades, a violência, e é muito interessante que depois que a gente foi conversar, né, depois que o meu pai faleceu, a minha mãe começou a viajar, ela nunca tinha viajado, a minha mãe começou a se tornar mais independente, hoje minha mãe está na academia, ela é cristã também, ela aceitou Jesus, porque é, é muito interessante que eu sou aquele improvável da família, porque ninguém acreditava que eu seria alguma coisa. Os vizinhos, né, diante de todos os cenários, de todo o embrolho lá de vida que eu vivi, os vizinhos não acreditavam, os meus pais, de certa forma, não acreditavam, minhas irmãs, eu dava muito problema, muito problema. E quando eu aceitei Jesus, eu quis levar Jesus para dentro da minha casa e eu comecei a levar Jesus pela minha mudança de comportamento, né? Porque no início eu queria empurrar Jesus a goela abaixo, né? Então, vocês têm que aceitar Jesus, senão vocês vão pro inferno. E aí as pessoas começaram a ficar um pouco chocadas com isso. Então eu era muito pé na porta. E aí quando eu comecei a entender que as minhas atitudes precisam falar mais alto do que as minhas palavras, e eu entendi aquilo que Joyce Meyer fala, pregue em todo o tempo e se for preciso fale, eu entendi que as minhas atitudes, elas iriam influenciar mais do que as minhas próprias palavras. Fui ganhando um por um, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu pai, ele veio a falecer com 62 anos de idade, ele teve hepatite autoimune, e foi muito interessante o processo de perda do meu pai, porque o meu pai, ele ficou muito doente, assim, repentinamente, e durante todo esse processo, né, você vê, eu tinha muita mágoa do meu pai. Eu era muito ferido. E eu via ele como meu inimigo. E durante... Mesmo depois de se converter, tudo? Na verdade, eu estava no processo de conversão durante a morte dele. Porque ele morreu no meu processo de conversão. Quando você tinha 21 anos. Eu estava então. 3 meses na igreja quando meu pai faleceu. Sim. Então, no momento que eu estava ali no processo da igreja, foi muito importante porque foi no mesmo momento que o meu pai ficou doente. E aí a minha mãe trabalhando, minhas irmãs trabalhando e o meu pai precisava de alguém para cuidar. Quem teve que cuidar? Eu.